estamos oficialmente aberto aqui o nosso fórum de debates para o dia de hoje, que a gente vai falar sobre como cuidar dos nossos colaboradores neste momento e no momento da retomada. Neste normal e no novo normal que está por vir, né? Que esse normal que a gente está vivendo já é novo. A gente até agora há pouco não conhecia essa vida que a gente está vivendo hoje. Mas antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou Milena Bizarri, eu sou a diretora da área de Recursos Humanos e Marketing da Mazars. A Mazars é uma empresa de consultoria e auditoria e a gente presta serviços aí também de terceirização, contábil, tributária, consultoria tributária. E o nosso site, www.forummazars.com.br, está alocando lá todos os debates que a gente está fazendo aqui durante essa semana e vai até semana que vem. E leva vocês também para a nossa página oficial, nosso site, onde você tem lá também informações muito relevantes, né? Notícias do mundo corporativo, legislações, contato com a nossa equipe direto, os nossos sócios. Você pode entrar lá direto em contato com os nossos sócios de cada área, né? Seja ela terceirização contábil, folha de pagamento, tributos, a nossa área de auditoria, a nossa área de consultoria. Então, o nosso site www.mazars.com.br. Hoje, a ideia é a gente debater um pouquinho aqui com profissionais de RH, de novo, falando aqui um pouquinho da área de recursos humanos, e também os profissionais da saúde e bem-estar. E por que a gente trouxe este tema, né? A gente vem falando bastante aí no mercado agora sobre a retomada, inclusive todos vocês que estão aqui hoje com a gente já está com 180 pessoas aqui presentes, e eu tenho certeza que a maioria de vocês tem sido ovacionados com uma série de webinários, inclusive de informações, falando sobre o retorno, de quais são os cuidados, e a gente sentiu um pouquinho de falta de um detalhe importante, que era o cuidado com os profissionais neste momento. E por isso que a gente quis trazer esse debate aqui para a mesa. A Mazars, nesse período, desde que a gente entrou em quarentena, temos muito orgulho, inclusive, de falar que a gente teve vários projetos dentro da área de RH que resultaram muito bom, né? Tiveram um resultado muito bom para os nossos funcionários. Eles gostaram bastante, se sentiram acolhidos, que foram os programas que a maioria das empresas implantaram, que foi ginástica laboral, meditação, reuniões periódicas com os gestores, né? Conversar bastante, o diálogo nesse momento é sempre muito importante, mas acho que foi inclusive uma coisa que a gente aprendeu e às vezes a gente se pergunta por que a gente demorou tanto, né? Teve que vir um vírus para alavancar algumas coisas e a gente estabeleceu muito mais diálogo com toda a organização, com as lideranças, com as nossas equipes. E o RH ainda promoveu uma sala de bate-papo desde o começo da quarentena. Essa sala de bate-papo ela tinha não mais do que o objetivo ou a intenção de ser um momento de conversa do colaborador com a área de recursos humanos. E os funcionários procuram muito essa sala, né? E a gente eu vi depois, tinha uma das grandes empresas de saúde, estava fazendo a mesma coisa há 2 ou 3 semanas atrás. E o nosso pessoal tem se sentido muito acolhido, né? Bastante suporte da empresa neste momento. E a ideia aqui é compartilhar com vocês quais são os suportes, as dicas que a gente pode ter para ajudar a cuidar dos colaboradores e um outro viés, o próprio gestor, né? Porque neste momento onde a gente está passando por tantos desafios, né? A gente tem que fazer o trabalho home office, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer o trabalho de casa, né? Tem que cuidar da lição das crianças, o marido, a roupa, quando é o marido tem a esposa, tem pessoas com muito dentro de casa, são vários desafios que a gente está tendo dia após dia e aprendendo com isso. E o líder não é imune a isso, né? O líder também está passando por esse momento e ele tem que olhar para os seus colaboradores de modo
a garantir aí a alta produtividade, de garantir que as pessoas estejam motivadas e engajadas, e como fazer isso? Bom, primeiramente a gente tem um cenário desconhecido para a gente, que é esse conhecido, a gente hoje fala muito do novo normal. E eu queria apresentar aqui para vocês os meus painelistas, meus amigos que estão aqui hoje comigo, para falar um pouquinho. Primeiro, o Dr. Alberto Dáurea. O Dr. Alberto, ele tem alguns anos de experiência aí, né, doutor? E aí ele conduz... 42 anos de experiência na área médica, conduzindo equipes, inclusive, em grandes centros de excelência hospitalar. Teve experiência também na área de medicina ocupacional, na implantação de programas médicos em penitenciárias. E eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, primeiro você poderia se apresentar e falar para a gente como é que você viu as crises de epidemias que aconteceram, ou até outras crises, como que a gente saiu, né? Como que a sociedade saiu dessas crises e o que a gente pode esperar desse retorno, dessa retomada, nosso novo normal? Legal. Boa tarde a todos, parabéns para todos nós que trabalhamos com RH. A gente há de lembrar que todo líder ele deve ser, antes de mais nada, um bom gerente de RH. Aliás, é o que o funcionário espera da sua chefia, é que ele seja um gerente de recursos humanos. Todos nós, líderes, temos que ser gerentes de recursos humanos. Eu sou médico há 42 anos e tive a felicidade de passar por várias experiências diferentes durante esse tempo todo. A minha formação pós curso de medicina em ginecologia e obstetrícia, onde atuo até hoje. Depois avancei para a área de medicina do trabalho, sem nunca abandonar a ginecologia e obstetrícia. Acabei me envolvendo com o aspecto comportamental, como profissional de recursos humanos. Trabalhei muitos anos em empresas dentro da área de recursos humanos. E hoje eu trabalho com uma medicina mais ampla, que é a medicina integrativa, onde a gente realmente incentiva o enxergar do ser humano como um todo, comportamento, sentimentos e repercussões orgânicas. Depois que a gente parece que começa a enxergar com mais clareza esse tipo de atividade e essa visão muda, a gente não entende como é que a gente pode separar as coisas do indivíduo. Então, o funcionário ele é uma usina de sentimentos e de experiências. E, logicamente, que ele terá doenças ou não decorrentes de como ele vai tratar com o meio externo e como o meio externo vai agredi-lo ou vai beneficiá-lo. Então, eu me sinto bastante à vontade de participar desse bate-papo. Vejo com bons olhos a nossa saída dessa crise. Eu acho que vejo com otimismo que sairemos daqui mais ricos em termos de experiências, sairemos com novos hábitos que vão indiscutivelmente trazer para a gente mais resultados ainda. Tenho a preocupação com os líderes, sim, com relação a como eles vão lidar com os seus funcionários, e deixo aqui a dica, se qualquer um dos líderes que estejam nos assistindo não se sentir à vontade, peça ajuda para quem está acima de você e tenha a sinceridade. Eu não vou conseguir lidar dessa forma com isso, com aquilo, que com certeza alguém vai te ajudar. Se esse alguém não conseguir ajudar, vai buscar alguém para te ajudar. Mas o líder tem que estar muito forte. Porque eu, quando subo num avião, eu não tiro os olhos do comissário de bordo. Porque se o comissário de bordo tiver com uma fisionomia tranquila, eu sei que as coisas estão andando bem. Se eu perceber qualquer olhar dele desesperado, eu estou apavorado, porque eu sei que o avião está oferecendo risco para quem está ali dentro. Então, o nosso líder é exatamente aquela imagem do espelho que a gente quer enxergar e quer ter segurança. O líder é que dá a segurança para a gente executar, o líder é que dá o norte, o líder é que retorna, dá o retorno, que me reconhece ou me orienta quando eu preciso. Então, eu vivi várias crises, várias situações de saúde nesse tempo todo, mas eu vou resumir algumas rapidamente. Eu vivi o HIV na década de 80, no início da década de 80. Nesse momento, eu estava dentro, como médico responsável pela ginecologia e obstetrícia da penitenciária feminina do estado de São Paulo, e havia um desespero geral, porque o HIV era desconhecido, era algo que amanheceu, os médicos
não conheciam bem, mas se sabiam que, não, achamos o culpado são os homossexuais. Os homossexuais que trouxeram o HIV. Então, houve aquele movimento todo rejeitando os homossexuais como se aquilo fosse resolver o problema daquela doença. Na verdade, tinha que ser tratado de uma forma totalmente diferente, mas pela inexperiência o mundo tratava assim. E tivemos muitas perdas, e hoje, graças a Deus, os pacientes com HIV evoluem muito bem, os tratamentos têm resultados maravilhosos aí, e graças a Deus não se ouve mais falar em morte diante do HIV. Eu já vinha carregando como médico a experiência da gripe espanhola, que foi em 1918, e ela levou 2 anos e levou mais tempo para poder ter uma solução, porque naquela época a medicina era muito pobre ainda, mas ela dizimou 50 milhões de pessoas no planeta. Então, ela foi algo que realmente deixou sequelas. E os indivíduos, os sobreviventes da gripe espanhola, trouxeram experiências que se arrastaram pelo resto da vida. O meu avô dizia assim, você tem que ficar com camiseta, porque o seu tórax tem que ficar bem aquecido. Você tem que ter estoque na sua casa de comida. E eu não entendia muito bem o que ele estava falando. Mas hoje eu entendo que ele era um sobrevivente da gripe espanhola. E, portanto, ele carregou mudanças comportamentais que eram resultado daquilo. E que, com certeza, tornaram todas as pessoas mais fortes e mais resistentes e mais resilientes a tudo que acontecia. Quem estava em 2018, tinha consciência já, tinha 5, 6, 10 anos, atravessou guerra. Eles atravessaram várias situações que tornaram essas pessoas mais resilientes. Então, eu vejo com otimismo essa nossa volta, vamos ter resultados. Com certeza, nós todos nos tornaremos mais higiênicos, no sentido de aprender mais a lavar as mãos. Isso na atividade médica já é rotina. Aqui no hospital, falar em lavar a mão não é nenhuma novidade, porque a gente lava a mão o dia inteiro e temos até prêmios aqui na Promato de Santa Joana prêmio de lavagem de mãos. Isso é rotina, lavar as mãos. E quem lava mais as mãos sempre terá menos infecções virais, vírus qualquer que seja ele. Lavar as mãos é a ordem. Então, teremos algumas mudanças, sim, provavelmente mudanças comportamentais na proximidade humana, que isso para nós é muito difícil, porque nós somos verdadeiros produtores de ocitocinas e dependemos de ocitocina para ser feliz, para viver, de dopamina para poder nos relacionar e vibrar com o trabalho, vibrar com a paixão por aquilo que fazemos. E nesse distanciamento a gente perde muita liberação de ocitocina indiscutivelmente. Perdemos, sim, porque estamos mais distantes. A ocitocina é um hormônio importantíssimo, o hormônio da paixão, o hormônio da fidelidade, que depende muito do toque. O toque para nós é muito importante. Ele não é muito importante porque somos brasileiros. Ele é muito importante para todos os seres humanos. Os indivíduos que moram fora do Brasil, que moram no Canadá, não estou falando da Mariana, porque a Mariana é brasileira, mas eu estou dizendo dos alemães, dos japoneses, todos eles produzem menos ocitocina, porque têm menos toque no seu convívio diário. Tocam menos, abraçam menos. Infelizmente, eles experimentam menos a sensação daquela sensação gostosa da produção de ocitocina, que para nós brasileiros é muito importante. Mas nós vamos achar um caminho para que isso venha a funcionar e vamos tornar nos contatos de cotovelo um contato mais gostoso e mais carinhoso. A palavra agora está com você outra vez, Milena. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Dáurea. E puxando nesse assunto, né, a gente está aqui também com o Gabriel Diniz. O Gabriel, ele é CEO da Qualiforma, um parceiro da Mazars há vários anos. Eu escolhi nesse painel aqui trazer 2 pessoas do bem-estar. Um é o Gabriel e a outra a doutora Mariana Raveles. Ambos aí receberam prêmios nas suas carreiras. O Gabriel, acho que a empresa dele é uma das melhores fornecedoras de RH por alguns anos consecutivos. A Mariana implantou programas de saúde e de bem-estar em grandes empresas como Telefônica e o Albert Einstein. E a gente tem os 2 como parceiros na empresa, na Mazars, e a gente tem percebido o quanto isso foi importante. Eu até relatei que a primeira coisa que a gente foi cortar na hora que a gente falou assim, vai ficar todo mundo em casa, a gente tem uma sala de massagem na Mazars, vamos falar para o Gabriel que o contrato está encerrado, porque agora não tem como o pessoal fazer massagem. E não passou
5 dias eu liguei para o Gabriel de volta, falei, Gabriel, vem me ajudar porque a gente precisa cuidar da saúde mental dos funcionários, né? Como que você pode me ajudar? E o Gabriel não só fez isso também proativamente na empresa dele, mas ele também fez uma pesquisa. E eu gostaria bastante de compartilhar com vocês, porque isso linka bastante com muita coisa do que o Dáurea falou e o que a gente acredita, que o líder precisa estar atento, né? Este momento, né? A gente falar do futuro não inibe o que a gente precisa prestar atenção agora, né? A gente está vivendo um projeto de home office que para muitos jovens foi o sonho de consumo durante muitos anos, né? Nossa, tudo que eu quero é trabalhar numa empresa que eu possa trabalhar na minha casa. No final de semana agora, eu conversava com um jovem de 24 anos, onde ele me perguntava assim, caramba, Milena, agora eu me pergunto, será que de fato isso vai ser bom? Será que não seria bom eu estar na empresa? Será que não seria bom eu ter um puxão de orelha ali ao vivo, né? Sentir o calor da empresa? A gente está vivendo um momento de confinamento, né? É mais do que home office, é muito mais, é muito além. A gente está tendo que disputar a atenção, né? A atenção do computador, a atenção da nossa equipe, a atenção do porteiro que toca, a atenção dos filhos, a atenção dos familiares, e tudo condensado num mesmo período onde a gente tem que trabalhar e ser produtivo. Isso está trazendo uma estafa para os funcionários, para todos. E eu queria aproveitar a sua pesquisa, Gabriel, eu queria que você compartilhasse um pouquinho quais foram as descobertas que a Qualiforma fez, para a gente poder se contextualizar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo agora. Maravilha. Obrigada, Gabriel, pode se apresentar. Obrigado. Bom, como a Milena falou, eu sou sócio da Qualiforma, uma empresa de medicina ocupacional, voltada tanto para a medicina do trabalho, segurança e também programas de qualidade de vida. A gente atende em toda a região sudeste do Brasil, Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas, e atende as principais empresas de praticamente todos os segmentos econômicos do país. Então, a gente atende a Mazars, Prudential, Generali, Globo, Globosat, Coca-Cola, enfim, oncoclínicas. Então, de todos os segmentos, a gente tem um grande player para atender. Desde que iniciou a pandemia, em 16 de março, a gente iniciou um novo portfólio de serviços para fazer atendimentos virtuais. Então, além das aulas de meditação, ginástica laboral, a gente também tem os teleatendimentos com psicólogos, teleatendimentos com orientações com ergonomistas, né, para passar orientações ergonômicas para as pessoas que estão em home office. E a gente conseguiu captar uma série de informações para entender como é que está o panorama da saúde emocional e da saúde física do trabalhador brasileiro nesse período de pandemia. Tem alguns fatores que a gente gosta de relembrar das características dessa pandemia que a gente está vivendo para entender um pouco do caminho que pode ser traçado. Essa é uma pandemia que muito pior do que o que essa doença faz para o indivíduo é o que ela faz para o sistema social. Os problemas que ela traz para a economia, os problemas que ela traz para questões emocionais e psicológicas das pessoas. Enfim, é uma doença, é uma pandemia sistêmica, né? Tem uma série de decorrências por conta dessa pandemia que as pessoas estão vivendo, uma série de problemas que se tornam um terreno fértil, gatilhos para problemas psicossomáticos. O confronto direto e constante da lembrança da finitude. O ser humano, diferente de outros animais, é o único animal que tem a consciência clara e sabe que um dia vai morrer, mas ele tem a capacidade de abstrair isso para viver com saúde emocional e qualidade de vida. E diante de situações tão agudas como essa, ele fica sendo relembrado o tempo todo, então vem o medo de morrer, de adoecer, de perder um parente próximo. O confinamento do isolamento social faz com que a pessoa perca a privacidade, tenha falta de espaço para trabalhar corretamente, um suporte ergonômico dentro da sua casa. Raras são as pessoas que têm um espaço adequado ergonomicamente na sua casa para trabalhar. Por mais que você tenha toda a intimidade e convívio suficiente com marido, esposa, filho, a falta de privacidade constante durante mais de 80 dias que a gente já vai atingir agora, também é algo importante, impactante. A tônica da escassez que paira sobre o inconsciente coletivo, o medo de perder os recursos financeiros
para sobreviver, para manter o padrão de vida que a pessoa tinha, e o esgotamento mental, né, a síndrome de burnout, pelo excesso de busca de informação que a gente tem, não só pelo medo das incertezas de saber como é que vai ser o amanhã, semana que vem. Então, a gente fica o tempo todo buscando informação, seja nos telejornais, nos sites, nas redes sociais. A cabeça não para de pensar para tentar achar soluções, tanto para os problemas que a gente está vivendo na nossa vida pessoal, quanto no trabalho. O excesso de reuniões por videoconferências, né? A gente estava conversando, os americanos que adoram trazer terminologias, trouxeram a terminologia do Zoom fatigue, que é a fadiga do Zoom. As pessoas estão conseguindo fazer muito mais reuniões porque elas não precisam se deslocar, agendar a sala de reunião, então eles conseguem encaixar 8, 9, 10, 12 reuniões por dia. Quando você está conversando com uma pessoa através de uma videoconferência, mais da metade da sua capacidade, da tua comunicação não verbal, que é uma parte importantíssima do diálogo, que se dá através do gestual da minha mão, da entonação da minha voz, a forma como eu gesticulo a minha boca, a minha fisionomia, como eu posiciono meu corpo. Boa parte disso se perde numa conversa de videoconferência. Inconscientemente, a gente vai aumentando nosso tom de voz, projetando o tronco para frente da tela do computador, tensionando a musculatura do trapézio, pescoço, cervical, musculatura da face. Fica muito mais cansado ao final de uma conversa de videoconferência do que ficaria numa conversa presencial. Todos esses fatores trouxeram, nos mais de 250 pacientes que a gente atendeu por teleatendimento com psicólogos, um panorama assim, bem agudo de questões que a gente tem visto. Mais de 60% dos pacientes que a gente atendeu apresentaram algum desses transtornos psicossomáticos, ou luto patológico, depressão, ansiedade, ou síndrome do estresse pós-traumático, insônia, compulsão alimentar, abuso do uso de álcool, ou esgotamento mental, e em alguns momentos até ideação suicida. Num momento de crise tão aguda, o conceito de básico e supérfluo ele se reorganiza, porque o básico e o supérfluo eles são conceitos subjetivos e sociais. Então, assim como eu estava pensando em comprar uma calça social nova, porque eu achava que minhas calças já estavam velhas, eu precisava comprar uma calça nova, e quando começou a pandemia eu já larguei essa ideia de lado. Ao mesmo tempo eu comecei a olhar um aspirador de pó e falei, caramba, nosso aspirador de pó está velho, e aí deixei de comprar a calça, mas comprei um aspirador de pó. Então, meu conceito de básico e supérfluo se alternou. Na gestão empresarial, o conceito de básico e supérfluo ele também se readequa nesse momento. A gente via as empresas fazendo investimentos, às vezes, muito maiores em determinadas questões, seja na área de marketing, às vezes de treinamento ou de recrutamento e seleção, às vezes do que cuidado direto com a saúde ou bem-estar do funcionário. E nesse momento que a gente está transitando e passando, capacitar pessoas, ele passa pela questão de cuidar da saúde delas, né? Então, são algumas coisas que a gente tem visto, assim, uma extrema... A gente está vivendo uma oportunidade imensa de que as empresas criem relacionamentos muito mais próximos, muito mais sinceros, muito mais profundos entre os profissionais que trabalham, que são colegas de trabalho dentro das empresas, mas ele vai partir da forma de como a gente vai ajudar a tratar e cuidar uns dos outros nesse momento que as pessoas precisam ser cuidadas mais do que nunca. Exatamente, a gente vai ter um trabalho aí de falar, estamos todos na empresa, mas estamos todos salvos, né? Essa sensação de medo vai precisar, ela vai demorar um tempo para se dissipar, mas a gente vai precisar aprender a trazer isso para dentro das organizações. E aqui, eu queria lembrar vocês, a gente já está recebendo algumas perguntas, mas queria lembrar que quem quiser mandar perguntas aqui ou no Q&A ou no chat, pode ficar à vontade, pode mandar uma pergunta para qualquer um dos palestrantes, que no final do nosso debate a gente vai abrir para as respostas. Aqui agora eu queria passar a palavra para a doutora Mariana Raveles. Doutora Mariana Raveles, ela é coach nutricional e, como eu disse, ajudou a Mazars, inclusive, num programa de medida certa, onde a perda de peso foi só um dos KPIs que a gente conseguiu, foram várias melhorias que a gente teve e o bem-estar, não só do funcionário que participou do programa, mas na equipe foi visto assim, muito claramente. E hoje a Mariana está no Canadá,
E aí a gente quis que ela viesse aqui falar um pouquinho para a gente deste novo normal que ela já está vendo acontecer lá. Foi com a família para o Canadá desde o começo do ano. E queria que você contasse um pouquinho, Mari, como que está sendo esse novo normal e o que que você tem visto que as empresas e os líderes têm tido de preocupação aí já nesse retorno que eles estão vivendo. Milena, é bem interessante que, na verdade, de semana que vem faz um ano que eu tô aqui. Um ano. Um ano já. Eu sou nutricionista de formação, né? 15 anos eu trabalhei dentro de empresas com programas de qualidade de vida. E justamente por estar dentro de empresas que eu fui buscar a questão do coach nutricional para buscar o comportamento, né? Muito mais além do que você come isso ou não come aquilo para perder peso, enfim, que é o que a gente viu, essa mudança de comportamento mesmo nas equipes. E foi muito legal, que é algo contagiante, né? Para outras pessoas e até para quem não estava no programa. E eu vim para cá, para o Canadá, ano passado, para estudar um pouco mais de business, de empresa, de comportamento empresarial. Então, veio tudo a calhar, né? Que é bem interessante, até para tirar esse viés só de área de saúde. Porque quando a gente fala de programas de saúde em empresa, a gente sempre é visto, em primeiro, até então, né, como um gasto. Até a gente provar, melhorar os indicadores, aí sim, né, a gente consegue justificar. Então, não é um investimento, né, logo de cara. Então, a gente sempre teve esse trabalho, esse cuidado para fazer essa conversão. E o que eu vejo aqui agora, a gente já vai para quase um mês de reabertura aqui da cidade que eu tô, e realmente, apesar de a gente estar em países diferentes, o ser humano é o mesmo. Os comportamentos se repetem, não tem como. Aqui tem pessoas do mundo inteiro, então amigos meus, todos com os mesmos comportamentos que a gente vê no Brasil também. Então, essa questão do medo excessivo, e a hora que falaram, vamos reabrir, todo mundo ficou desesperado, falou, vou, não vou, tenho que trabalhar, e agora, né? E realmente, com todo esse esgotamento aí mental que o Gabriel falou pra gente, exatamente como aconteceu aqui, as pessoas muito desgastadas, e aí o cuidado foi das empresas estarem preparadas para receber as pessoas nessas condições que elas estão hoje, né? Porque vocês vão receber funcionários diferente do que os funcionários que saíram, que entraram em quarentena, estão saindo outras pessoas. Então, o que eu vejo aqui hoje, realmente, o primeiro passo para sair de casa, para ir ao trabalho, a pessoa ela fica meio que estarrecida, congelada, ela não dorme, né? Eu falo pelo meu marido e amigos que a gente tem aqui também, congelados, travados, né? Com toda a preocupação. A partir do momento que você entra, você começa a implantar novas rotinas, você fala, bom, peraí, eu consigo dar conta desse novo normal. Não é esse monstro tão grande. Como o Dr. Alberto falou, a gente vai realmente mudar. O que eu vejo, essa questão da higienização, vai ser a principal mudança, né? Desde a hora que você sai de casa, da hora que você volta, mas chega uma hora que você já está fazendo no automático. Aquilo não é mais aquele estresse de ter que fazer. Você simplesmente incorpora na sua rotina. Na empresa hoje, aqui os protocolos tem alguns novos protocolos para entrada na empresa, de realmente verificar a temperatura de todas as pessoas que entram, né? De responder um questionário de como que você tá, de como que tá a sua família. Mas depois de um tempo, as pessoas, elas, ok, eu vou lá, como se fosse bater o ponto, eu vou medir a minha temperatura, sabe? Então, assim, as coisas, a pressão, ela vai baixando. Isso que a gente vai para um mês aqui, né? Então, ainda é novo. E mesmo quando a gente fala, essa questão do vírus não vai embora assim de um dia para o outro. Agora tá tudo normal. Não, porque agora já falam, aqui, vamos reabrir, eles vão reabrir a fronteira com os Estados Unidos. Aí todo mundo, e agora? Mas, ok, é só um alerta, mas não trava de novo, porque você já engrenou naquele novo ritmo. E o que eu vejo das empresas aqui é justamente isso, até que o Gabriel comentou também, de linkar, as pessoas estão mais próximas, cuidando não só da parte operacional, mas do comportamento mesmo. Pô, como que você tá, né? Então, eu vejo as pessoas aqui buscando outros assuntos em comum, para não deixar a empresa um ambiente tóxico, porque assim, se a gente não cria outros assuntos em comum, Covid é o que tem todo mundo em comum hoje. É a primeira coisa, né? Então, oi, tudo bem? Né? Atualizando quantas mortes tiveram. Isso! Você viu quantas... E aí você fica processando a mesma notícia 5, 6 vezes por dia, e aquilo é altamente tóxico.
Então, o que eu vejo aqui, as empresas buscando outros assuntos em comum, né, entre os colaboradores e entre os líderes. Então, eu vejo tudo realmente como uma grande oportunidade de se aproximar, né, de se aproximar em termos de relações integrais, e não só como, eu preciso mostrar que eu estou trabalhando para não ser mandada embora, né? Eu preciso mostrar trabalho. Não, eu vejo o que eu tenho visto aqui, isso em várias empresas, inclusive alguns protocolos implantados aqui. Então, eu vejo com otimismo quando a gente consegue valorizar tudo isso que a gente trouxe de carga e que a gente consegue realmente digerir tudo isso que a gente tem com a consciência de que são etapas e a cada etapa a gente vai sair melhor, né? Mais preparado para a próxima fase. Obrigada, Mariana. Imagina. E aí, agora, a ideia é a gente pensar um pouquinho com o viés da área de RH e desenvolvimento humano. E a Maristela está aqui, é minha colega que tem ajudado bastante a gente na Mazars. Ela tem trabalhado em programas de desenvolvimento e gestão de cultura conosco, através de um dos nossos parceiros também, que é a Kronberg. Aliás, queria agradecer a Kronberg essa parceria junto conosco aqui também. E aí, quando a gente estava montando este painel aqui, uma das perguntas que as lideranças trouxeram para a gente é: e se eu estiver com medo? Né? Porque como se a gente fala da liderança e a gente passa o poder por o líder, né? Que você agora vai ter que cuidar da sua equipe, você vai ter que motivar, no caso lá no Canadá, vai ter que cuidar para verificar a temperatura do seu pessoal, tem que saber se o pessoal está bem, se não está bem. E aí o líder fala: poxa, mas e se eu não estou preparado? Maristela, quais são os cuidados que o líder tem que ter agora consigo, com o outro? O que a gente pode dizer para os nossos colegas que estão aqui, que estão na linha de frente, que são as lideranças e que as empresas contam no nível máximo, né, para que continuem mantendo aí os seus profissionais engajados, produtivos, entregando para o cliente? O que a gente pode dizer para os nossos colegas líderes? Bom, primeira coisa, boa tarde, sejam bem-vindos. Primeira coisa para a gente conversar é que você, antes de você ser líder, você é uma pessoa, é um colaborador, é um cidadão. E foi trazido aqui coisas sobre, os nossos especialistas trouxeram a respeito de como é que você está olhando o teu corpo, como é que você está observando o teu corpo, como é que você está olhando para as tuas emoções, do que você está se nutrindo, só de coisas negativas, só de informações sobre mortes. Acredito que nesse momento, mais do que nunca, a cultura é para valer. E aí você, como líder e como colaborador e como recursos humanos, precisa garantir que essa cultura esteja presente. Que cultura é essa que vocês querem fortalecer? É uma cultura de medo, onde tem o comando e controle, onde o gestor vai ligar às 8 horas da noite para checar o que está acontecendo? Isso não consegue engajamento. Isso não consegue tirar o melhor das pessoas. Então, para eu tirar o melhor de mim, se você é meu gestor, para tirar o melhor de mim, eu quero um clima favorável, eu quero um acolhimento. O doutor comentou sobre a impossibilidade do toque, só de cotovelo. Como é que eu ressignifico esse toque? Então, hoje, eu não posso tocar alguém, mas eu posso ligar para alguém, eu posso escutar o outro. Nesses períodos agora que você vivenciou, nos 60 dias, quem que você escutou? Quem foi empático com você? Então, algumas questões para você fazer, né? Então, fala-se muito do otimismo. Não é otimismo simplesmente de esperar que as coisas se resolvam, mas é entender que você vai ter que tomar decisões duras, às vezes, como eu tive recentemente numa organização, em que eu tive que ajudar os líderes a lidar com uma notícia bombástica de redução de horas de trabalho, redução de salário e fechamento temporariamente de uma unidade fabril. Como é que se lida? Esses líderes precisam de suporte, precisam de apoio. E isso tudo não dá mais para fazer presencial, mas dá para fazer virtual. Agora, quando a gente está falando de otimismo, é o otimismo de buscar, assim, o que você aprendeu durante esse período da quarentena? O que você está tirando de bom desse período da quarentena? A parte ruim, a parte difícil, a parte pessimista, acho que todo mundo sabe tudo, mas o quanto você está se jogando nessa energia, o quanto você está permitindo que essa energia mais positiva fique. Então, especificamente para os líderes, você tem reconhecido as pessoas? Você tem dado feedbacks de reconhecimento de coisas que estão sendo feitas e bem feitas? Você tem escutado o teu grupo? Você tem reestabelecido alguns
acordos, alguns contratos, vão fazer reunião de manhã, vão fazer reunião de tarde, tem grupos que às vezes não vão poder de manhã. Então, existe uma questão da adaptabilidade, da flexibilidade. Mais do que nunca a gente precisa aprender isso. No passado, eu tive experiência de trabalhar com a professora Linda Hill, né, uma professora de Harvard, e que ela me ensinou uma coisa, parece muito básica, mas eu acho que é o fundamental para a gente tratar aqui. Quem é que resiste, quem é que lida melhor com as mudanças? Quem aprende, quem continuamente aprende. Então, a Mariana estava trazendo fatos importantes aqui. Os comportamentos, eles são os mesmos, mas as coisas vão mudando. Então, uma hora vai abrir a fronteira A, outra hora vai liberar tal coisa, e como é que eu vou estar lidando com essas novas questões? Então, a incerteza e a frustração são coisas que vão estar presentes no nosso dia a dia. Agora, a inteligência emocional vai ser uma das principais musculaturas que a gente precisa preparar, primeiro para reconhecer a emoção, nominar a emoção. Aquela emoção que você sente quando você vai até o supermercado e a pessoa está com a máscara aqui na boca, aqui, sabe? Ou que você está a 1 metro, 2 metros de distância e a pessoa se aproxima de você, provavelmente emana uma raiva aí. A grande questão é o que você vai fazer com essa emoção. Se você tentar empurrar, não adianta, ela volta mais forte. Como é que eu vou escolher trabalhar de uma forma respeitosa esse sentimento e essa emoção? Provavelmente conversando com o outro. Então, foi dito anteriormente aqui a importância do diálogo. No diálogo tem alguns componentes importantes para que o líder e o colaborador que estão nos acompanhando possam relembrar. A importância da escuta. A gente fala muito da escuta, mas a gente exercita pouco a escuta. Então, uma das coisas que a gente diz no diálogo é: eu preciso primeiro escutar. Eu não preciso concordar de cara, mas enquanto eu não entro no mundo do outro, enquanto eu não vejo como é que o outro pensa, as crenças que ele tem, eu não consigo avançar nisso. Então, é muito menos posturas autoritárias e posturas de imediatismos, de querer resultados curtíssimo prazo, e muito mais uma coisa constante. O líder, ele precisa influenciar as pessoas, dar a direção, explicar os porquês. Então, eu fico imaginando os líderes que estão no varejo agora, que talvez não estejam nas lojas e não percebam que as pessoas que estão lá trabalhando, elas não usam as máscaras adequadamente. A pergunta é, ela não usa porque não quer ou ela não usa porque ela não entende o uso da máscara? Estou dando alguns exemplos aqui corriqueiros para a gente entender que o trabalho de recursos humanos, mais do que nunca, é forte no sentido de influenciar esse investimento que precisa ser feito com essa liderança, para que sejam trabalhos contínuos. Isso é que nem vento, que precisa soprar todo dia, porque a gente tem a tendência a voltar para a nossa zona de conforto. E com isso, muitas vezes, não fazer o melhor pelo outro. Então, o que a gente está pedindo é um pouco mais de empatia, sim, um pouco mais de otimismo, sim, e que vocês possam trabalhar melhor os diálogos, os espaços para as pessoas serem escutadas, porque nesse momento elas precisam ser acolhidas. Acho que fico por aqui. Ô, Mari, e para linkar com uma das perguntas que chegaram aqui, se a gente for pegar todo esse texto e nomear em competências para a liderança, quais são as 3 principais competências que você diria que os líderes precisam exercitar agora, neste momento e no momento que há de vir? Primeiro que essas 200... Oi. Marcela, deixa eu aproveitar aquilo que você falou, que é extremamente importante. Você sabe que quando nós vamos tratar um indivíduo, a gente faz uma anamnese, que é aquele interrogatório todo, e logicamente, quem dirige, quem pilota a anamnese é o médico, né? E o líder terá que se comportar como o médico, ele terá que dirigir a anamnese, dirigir o ouvir. Quando o paciente ele é ouvido, eu posso dizer para você que 40% da doença dele já teve um abrandamento em termos de intensidade, porque ele foi ouvido. E ele está lutando para alguém ouvir. Porém, nessa nossa retomada agora, o piloto, o médico que será o líder, que vai escutar o seu funcionário, ele tem que pilotar o paciente para tirá-lo também do hábito que ele está contaminado agora de falar negativo, porque coisas que ele ouviu negativas, que é gostoso falar negativo. Porque o negativo também aproxima as pessoas. Se eu disser para você, tá tudo ruim, nós vamos ter problema mês que vem, não, mas não é mês que vem, vai ser esse mês. Nossa, naquele momento eu fiquei muito mais próximo de você, nós criamos um grupo de negativistas. Então, o piloto, que é o líder, vai liderar, sim, a sua escuta,
mas uma escuta que seja dirigida para o otimismo. Nós temos que agora reeducar os nossos funcionários para abandonar esse otimismo. Esses funcionários já devem, a partir de hoje, já fazer gestão de ouvida ou de ouvir notícias negativas. Se quer ouvir, venha ouvir uma vez por dia e ponto final, porque isso não está trazendo benefício. Nosso organismo responde em tempo real com essas notícias negativas, destruindo a nossa imunidade e desequilibrando toda a nossa homeostase. Todo o nosso equilíbrio fisiológico vai por água abaixo quando eu escuto aquilo. Eu não quero ouvir aquilo. Não que eu queira negar, é que aquilo não está me acrescentando mais nada. Eu tenho que lutar agora, junto com todos nós, em busca do otimismo. Então, o líder agora passa, a partir de agora, a ser o médico que pilota a anamnese do seu funcionário. Muito bom. E como bom médico, doutor, o senhor sabe que uma das competências fundamentais para fazer esse diagnóstico é saber perguntar, se demonstrar curioso. Então, é muito importante que você tenha uma curiosidade genuína. Não é fazer pergunta, e aí, como é que tá, tudo bem? Você já quer saber que está bem e você vai adiantar. Não. E para isso, o estado de presença é fundamental. Nós temos aqui 235 pessoas estando conosco. Eu agradeço o seu estado de presença, de permanecer conosco, mas eu não sei se nesse momento você também está ouvindo o que a gente está dizendo, você está cuidando do seu filho ou cuidando do cachorro, e que isso pode estar acontecendo. Então, a questão que você me perguntou, Milena, uma das principais competências é o estado de presença. Você estar realmente ali, conectado, com muita empatia, cuidando da forma como você vai interagir com o outro. A outra competência é saber perguntar, é fazer perguntas que gerem o outro refletir e trazer os aspectos que estão incomodando para o lado onde você quer direcionar. Então, você vai ouvir vítima, você vai ouvir, às vezes, pessoas negativas, mas você, como gestor, você volta para esse profissional e pergunta, bom, e o que você propõe? Quais são as alternativas? O que você sugere? Que outra possibilidade você vê? Então, esse líder, além do estado de presença, além da escuta, além da pergunta, para ficar em 3, é muito importante que você possa dialogar com as pessoas e buscar não querer julgar pelo seu julgamento, porque o outro está trazendo uma visão de mundo que é a dele. Então, como é que você também aproxima um pouco mais isso? Esse líder vai ter provavelmente, recentemente, uma situação híbrida, vai ter pessoas em home office, vai ter pessoas no presencial e vai precisar readequar fortemente, com forte adaptabilidade, esse novo momento. Eu vou pegar uma pergunta aqui. Oi, Dáurea. O líder não é líder por acaso. Ele é líder porque ele tem algumas competências e tem um comportamento exemplar e dá exemplo sobre todos os aspectos o dia todo. Até porque a nossa qualidade, a nossa excelência não é um ato, é um hábito, né? Então, ele é líder. Então, se ele é líder, ele tem que estar preparado. E muitos vão perguntar, mas como é que eu me preparo? Peça ajuda para quem está acima de você. Se não conseguir, vamos pedir para o Gabriel orientar como é que eu posso melhorar a minha resiliência, o meu comportamento e até, de repente, a minha fala, para poder me tornar útil e poder orientar os meus funcionários. Mas você é líder, portanto, você tem uma responsabilidade maior frente a tudo isso. Muito bom. E aí, eu queria jogar, então, aqui a pergunta para todo mundo sobre a empresa, né? O que vocês acreditam que a empresa deve promover para estimular este otimismo? Eu queria começar com o doutor Dáurea. O que a empresa deve fazer, doutor, neste novo normal? Em primeiro lugar, a empresa deverá adotar condutas de orientação para quem está voltando, orientação mesmo assim do tipo incisiva. Olha, essa empresa tem todo o espaço do mundo para o otimismo. Nós já vencemos porque chegamos aqui. E se chegamos aqui é porque vencemos. Então, aqui dentro, nós vamos buscar o tempo todo, durante o nosso convívio, palavras de otimismo, atitudes de otimismo, rotinas de otimismo, para a gente poder melhorar mais ainda esse nosso retorno. O Gabriel tem aí medidas que ele já adota dentro da empresa, que você mesmo sinalizou no começo, com relação a ações que cuidam do espírito e do comportamento do indivíduo. Essas ações têm que ser triplicadas, tem que ter mais atenção ainda. Quando você falou em massagem, eu vejo isso como uma atitude fantástica, porque ela toca, ela faz o toque
e esse toque vai ter um resultado tremendo. As pessoas têm que aprender ou têm que rever o seu comportamento em termos de hobby. Você sabe, quando eu pergunto para algum paciente meu qual é o seu hobby, o paciente fala, eu não tenho, não gosto de nada, e esse paciente me preocupa, ele precisa de mais ajuda. Porque todo indivíduo precisa de um brinquedo, assim como na infância precisamos desse brinquedinho para poder voltar ao normal depois que o ambiente nos comprime e nos esmaga e nos testa com relação à nossa resiliência. Precisamos, sim, de um brinquedo. Todos nós precisamos. E quando a gente acha um amigo que gosta do mesmo brinquedo, a gente forma um grupo de indivíduos que tem interesse igual, e isso melhora muito o nosso comportamento e o resultado metabólico. A Organização Mundial de Saúde reconheceu que a meditação, conforme você falou, que já tem aí orientação de órgão, a meditação é hoje método terapêutico que o médico deve prescrever, se ele achar interessante. Mas por que a Organização Mundial de Saúde reconheceu isso? Porque se foram feitas dosagens de hormônios pré-testosterônicos, que são hormônios que protegem o cérebro. Eu vou dar um exemplo, DEA, por exemplo, dehidroepiandrosterona, é um hormônio pré-testosterona, que aumenta após um ciclo de meditação de 15 minutos, se você fizer a dosagem sanguínea. Quer dizer, uma meditação de 15 minutos aumenta o hormônio pré-testosterona. Quer dizer, isso é fantástico. Agora, nós estamos falando de um hormônio, existem aí centenas de hormônios dentro dessa cascata metabólica que a gente tem que estar em equilíbrio. Então, essas atividades são fundamentais para a rigidez, para a saúde do líder e dos funcionários, indiscutivelmente. Então, o otimismo é a palavra-chave. Nós estamos voltando. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus porque estamos voltando, porque é sinal que estamos vivos e vencemos. E otimismo é a palavra-chave. Não tem espaço para nenhum outro comportamento. Tá? A dica simples para você. Mariana, o que você tem, inclusive, dentro dos nossos programas de bem-estar, né? O que você diria para a empresa para manter esse ambiente? Bom, Milena, o que eu tenho visto, inclusive, aqui, é justamente essa proximidade do líder em relação ao colaborador, e mais do que pedir para o colaborador ter aquela função básica dele. Hoje eu vejo os programas aqui onde os colaboradores eles dão sugestões de melhoria para a empresa, de redução de custos na própria área. Porque muitas vezes quem está ali na área, ela consegue enxergar coisas muito mais, né, específicas do que o líder em si, que às vezes está numa posição mais distante. Então, os colaboradores de ponta, eles estão sendo incentivados a um projeto de melhoria, de redução de custo. Por quê? Se eu reduzo o custo, a empresa fica melhor. Se a empresa fica melhor, as pessoas ficam mais seguras, inclusive, a manter o emprego, né? Entendeu? E não ter nenhum problema em relação à perda de emprego, essa questão econômica, que é algo que está realmente tomando muita atenção aqui agora, né? Então, essa questão dessa união, dessa proximidade, essa questão do próprio líder mesmo, um próprio exemplo que aconteceu com a gente aqui. Meu marido tomou coragem de sair de casa, não para trabalhar, mas para fazer um passeio ao ar livre por conta de uma conversa com o líder dele, né? Por mais que outras pessoas já tinham conversado, ele ainda estava muito receoso, mas assim, para ressaltar a importância do líder ali, de repente, de uma conversa, porque o líder, ele é uma referência. Então, é uma conversa, realmente essa questão do ouvir, como a Maristela falou, ela faz total diferença, não só para o seu colaborador, mas isso é estendido para a família dele. Então, essa corrente, né, essa energia, ela vai muito além do que o ambiente corporativo, e aí a empresa passa a ser a âncora, o ponto de apoio daquele colaborador que fala, bom, vai dar tudo certo, as coisas estão caminhando, vai estar tudo bem. Então, você passa a ser uma âncora realmente para essa retomada. Então, eu tenho visto... Ainda mais que cada vez mais essa dualidade vai deixar de existir, né? A gente está vivendo uma desconstrução. O trabalho está em casa e a casa está no trabalho. Né? Agora mesmo, que o meu filho veio entrar, que eu... E aí, porque o que eu vejo, né? Isso, não tem mais espaço para aquela conversa que a gente ouvia há um tempo atrás, de seus problemas pessoais ficam da porta para fora da empresa, quando da porta para dentro você é outra pessoa, e quando você sair da empresa você pega os seus problemas de volta. Deixa lá.
Então, não existe mais isso, né? Até porque isso... O trabalho está em casa, né? Tá em casa. E muitas empresas já anunciaram que vão ter o home office daqui para frente, né? Então, a gente tem... E eu acho que a gente aproveitar da grande habilidade que o ser humano tem, que é da questão de adaptação. A gente tem uma habilidade de se adaptar que a gente não tem ideia, né? Se a gente parar para pensar e rever, a gente consegue se conscientizar disso, mas o quanto a gente tem essa capacidade de se adaptar é algo que a gente não pode subestimar. Então, ainda mais por isso, e pelo que eu tenho visto aqui, a gente ter essa consciência de, não, realmente, a gente tem essa resiliência que já é nossa, né? Não é algo também que a gente já vem com um pouquinho, sabe? Então, isso a gente vê desde as crianças se adaptando com a nova rotina, você vê que já vem um pouco do ser humano. Então, a gente tem que acreditar nessa nossa capacidade de resiliência, de adaptação, né? E observando esses pontos de que agora estamos literalmente no mesmo barco, independente na empresa, na sua casa, né? Líder ou colaborador. Então, eu acho que esse é o recado final. Helena, posso fazer uma inferência na nossa... Sempre, o pessoal está adorando os seus comentários aqui. Estou recebendo vários comentários. Em 1983, eu trabalhava na penitenciária feminina e chegou o Natal e houve o indulto de Natal para algumas presas. Eu me lembro bem de uma presa que saiu no dia 23 e eu voltei no dia 24 à tarde para passar visita em duas pacientes que eu havia operado lá dentro da penitenciária e aquela presa que tinha sido liberada, ela voltou no dia 24 para a penitenciária, por livre e espontânea vontade. E eu falei para ela, mas eu não entendi, você foi liberada para conviver com a sua família e voltou. Ela falou, doutor, você sabe de uma coisa? A minha vida aqui é muito melhor do que lá fora. Aqui eu sou escutada, eu tenho amigas com os mesmos problemas que eu tenho, portanto, eu divido meus problemas com ela. E tudo que acontece aqui dentro, não existe o cada um com seus problemas. Todos os problemas são de todos nós. Que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, pela primeira vez, o pobre e o rico, todos eles estão convencidos que não tem cada um com seus problemas. Nós todos temos um problema para resolver. E a felicidade do mais rico e do mais pobre, uma depende da outra, porque o sistema todo está interligado. Não existe separação. Não existe eu vou fugir para tal lugar, porque lá eu fico isolado. Então, acabou cada um com seus problemas. Todos nós temos o mesmo problema. E eu digo que isso tinha que acontecer para a gente poder exatamente sair desse momento fortalecido. E eu vejo assim, quando que o indivíduo fica doente? Quando ele grita por piedade, porque ele não aguenta mais. E aí, ao gritar por piedade, chegar ao cirurgião e dizer, não, eu vou te operar. Então, nós vamos abrir o seu abdômen e vamos operar. No fundo, esse paciente está gritando por mais atenção, por piedade. A cirurgia será algo que simplesmente vai conceder a esse indivíduo uma possibilidade que nós estamos usufruindo agora. Eu estava anestesiado, porque não sentia mais o mundo, não conversava, não ouvia, cada um com seus problemas. Estou sendo agora operado, que é a nossa pandemia que estamos vivendo agora, e saindo dela nós estaremos no nosso pós-operatório, e o pós-operatório tem que ter muitos cuidados para não haver sangramento e nem que a sutura se abra, né? E vamos sair bem do pós-operatório e depois de operado vamos dizer, puxa vida, eu mudei minha vida depois que eu experimentei essa oportunidade negativa, mas que para mim acabou sendo positiva. Tá dado o recado. Gabriel, e esse otimismo num ambiente onde, assim como a Mariana lembrou, e uma das perguntas aqui é se a gente acredita que o home office veio para ficar, mas as pesquisas vêm mostrando aí, inclusive a própria Mazars fez uma pesquisa com seus clientes e 80% dos nossos clientes pretendem sim montar um modelo, seja híbrido ou mais intensivo, de home office. E como a gente fazer tudo isso que o Dr. Dáurea falou, né? A gente tem o toque que libera a ocitocina e a gente tem tanta coisa aí para o bem-estar. Como que você acha que as coisas vão
entrar nesse novo normal? Como que vai ser esse otimismo nesse novo normal para poder contar com ações de bem-estar dentro das organizações? Bom, eu acredito que as tendências, assim, elas vão efetivamente acontecendo e se tornando realidade à medida de que surge a necessidade, né? Ou seja, a possibilidade de trabalhar de casa, fazer muitas reuniões por videoconferência, não precisar, de repente, viajar do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio para fazer uma reunião presencial, já era plenamente possível há 2 meses atrás e antes da pandemia, quando não se acontecia nessa intensidade, né? Mas passou a acontecer por uma questão de necessidade. E o ser humano tem uma necessidade real também, muito latente, muito forte, muito intensa, do convívio. Então, assim, empresas são um grupo de pessoas trabalhando junto, a alma da empresa está no convívio entre elas. Eu lembro muito da antiga CEO do Google, quando foi... ela era diretora de RH no Google e foi ser CEO no Yahoo em 2013, e uma das primeiras políticas que ela mexeu na empresa foi reduzir o home office, e as pessoas falaram, nossa, mas você veio de uma empresa tão inovadora e vai fazer isso aqui? E ela falou, não, vou fazer porque justamente eu vi o quanto que isso trazia de malefício pela falta de convívio entre os colaboradores, redução não só de produtividade, mas da capacidade de inventividade, de criatividade, de achar soluções. Quando eu estou convivendo com você, vejo que você está passando por um problema, eu levanto da minha mesa, caminho até a sua mesa, de repente eu consigo te ajudar, seja ajudando a ensinar um atalho para mexer no Excel, ou lembrar que eu estou resolvendo também um problema ligado ao jurídico que vai interferir nesse projeto do marketing que você está pensando, e talvez você tenha que mudar a estratégia daquela ação que você vai criar, e muito disso se perde quando cada um está dentro da sua casa, né? A gente acredita, eu gosto muito daquela metáfora também para trazer sobre assim, perspectivas de plano de ação para a retomada. Eu gosto muito da metáfora do avião, que toda vez que a gente vai decolar, tá lá sentado, o avião preparado para voar, vem a aeromoça ou o comissário, e por mais que você já tenha viajado várias vezes, ele sempre repete a mesma coisa e fala, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão do teto sobre sua cabeça, coloque a primeiro em você e depois na pessoa ao seu lado. Então, assim, momentos de crise são momentos onde a cabine está despressurizada. Para a gente cuidar bem do outro, a gente precisa cuidar bem de si. Para a gente ser bom ouvinte, ser um bom chefe, ser um bom líder, trazer otimismo, a gente tem que cuidar de si, né? E muitas vezes o chefe, o executivo, ele tenta vestir o papel e o personagem do super-herói, que está sempre tentando melhorar na entrega, na performance, demonstrar otimismo o tempo todo. E se ele não cuida de si, por mais que ele tenha muito conhecimento sobre técnicas de transmitir otimismo, ele acaba falhando nisso. Então, para ele ser um bom ouvinte, estar sempre transmitindo otimismo, ele tem que estar cuidando de si. Cada um vai reagir de uma forma a um tipo de estímulo diferente. Então, tem gente que vai se adaptar bem a cuidar de si através da busca de um psicólogo, tem gente que vai se adaptar muito bem, cuidar de si na busca de uma terapia como a massagem, a massoterapia, ou a aula de yoga, ou a aula de meditação. Identifique o que funciona bem para você e cuide de si. É o que a gente tem a fazer. Obrigada, Gabriel. Mari, agora vamos lá com aquele nosso olhar agora da área de desenvolvimento de pessoas, né? Tem umas perguntas no chat que eu pude acompanhar aqui. Você vai dar exatamente. Você conseguiu pegar? Eu vi uma que pergunta do José sobre cultura. Então, assim, cultura é um processo longo. Eu tenho experiência há mais de 15 anos fazendo transição cultural em organizações, isso dura de 3 a 4 anos, e isso quando a empresa gostaria de fazer o processo de cultura. Agora, todo mundo sofreu um choque de cultura e vai precisar ressignificar como é que cada um vai sair dessa. Então, nesse sentido, a cultura se constrói todos os dias. Assim como em clima a gente tira uma foto, e a foto não é a foto, porque você tem que fazer o filme, né? São todos os dias que você faz o clima acontecer, a cultura também. Então, quem você está contratando, quem você está desligando, quem você está promovendo, quem você está colocando foco na hora, por exemplo, das comunicações feitas nas organizações. Então,
foi dito aí, como é que eu lido numa cultura que não quer o diálogo ou um gestor que manda quem pode, obedece quem tem juízo? Olha, eu te diria que é extremamente difícil, mas se todo mundo começar a se mobilizar, e aí eu quero um pouco para a ação. A gente ouviu várias pessoas falando muitas coisas aqui, e o meu convite para você é o seguinte, depois dessa live, uma ação, o que você pretende colocar em prática? É a meditação que dá para fazer? Eu tenho feito há 60 dias na parte da manhã, 8 horas da manhã com um grupo. É uma oração em família? Eu tenho também feito às 7 da noite com a minha família. É o exercício, eu tenho feito há 60 dias com a minha personal exercício, ou seja, nós temos que ter um propósito e colocar isso em prática também. Então, se é uma cultura que você quer mudar, também é importante que você ajude. E tinha uma outra questão perguntando de como é que a gente faz para criar empatia em organizações onde se fecham as câmeras nas horas das reuniões. Veja, vamos olhar o que está por trás. Se eu confio em você, você confia em mim, não tem problema de ligar a câmera. Quando essa câmera não está sendo ligada, provavelmente ela está ressaltando de que está faltando algum grau de conhecimento, ou de confiança, ou de empatia junto ao outro. E aí, aquele líder que já tinha isso, dificilmente vai ficar sem as câmeras abertas. Esse é um desafio que às vezes eu tenho nas facilitações virtuais. Mas com jeitinho, depois de um certo tempo, a gente vai conquistando o coração e as pessoas abrem. Então, de novo, não é chutando a porta, mas é você conquistando isso gradualmente. Então, não adianta mandar as pessoas abrirem a câmera. Elas têm que entender que se ela abrir a câmera e você me enxergar e eu te ver, é mais fácil eu ver as reações. E isso também ajuda na empatia. Só para fechar aqui, otimismo é uma coisa que a gente precisa cuidar do otimismo saudável. Ele tem um jeitão. O otimismo não é aquela coisa de, vai abrir em março. Não, vai abrir em abril. O otimismo que está sendo falado por esse grupo é aquele otimismo que é aprendível e que você pode trazer um fato importante da tua vida pessoal para o trabalho, isso expandir e te deixar bem, e eventualmente reduzir sabe aquele e-mail que te incomoda, aquela fala que te deixa pé da vida? Em vez de você pegar isso e transformar no teu dia inteiro em alguma coisa ruim, contextualiza, faz o recorte, deixa só naquele espaço e não deixa aquilo ampliar. Isso te ajuda a trabalhar muito forte o otimismo. E assim, se não deu certo, não é porque eu sou o errado, eu fiz tudo errado. Amanhã vai sair melhor. Lembre-se da primeira vez que você usou o Zoom, da primeira vez que você fez um check-in na internet. Provavelmente não foi a melhor maravilha, mas sempre você com uma expectativa de fazer melhor, de aprender, de contribuir, faz com que esse otimismo fique na prática sendo algo contagioso. E é isso que a gente espera que vocês possam ter nas organizações de vocês. Muito bom. E por fim, eu queria pegar mais uma pergunta aqui do chat e linkar com tudo que foi falado, que eu acho que é uma preocupação muito do que eu vejo. Alguém aqui perguntou, foi o Saul, perguntou, e quem acolhe o líder? E o Daura, ele levantou bem esse ponto, que você é líder porque você está preparado para aquilo, né? Então, você precisa estar preparado, mas a gente não tem a capa de super-herói, né? Que vai falar assim, agora eu posso aqui enfrentar todos e quaisquer inimigos que eu consigo dominar todos. E nesse momento, sim, como foi dito por todos os palestrantes aqui hoje, a primeira coisa é o autocuidado, né? São as competências que hoje a gente fala bastante, que a gente também vai ter que trabalhar, o autocuidado, gerenciar a si próprio, saber ter inteligência emocional, a autogestão, né? Como você ser produtivo, como você conseguir gerenciar o seu dia, comunicação. Esses pontos vão ser muito importantes, sempre foram, mas vão ser muito mais requeridos, especialmente da liderança. E a liderança precisa estar lá na academia, diariamente, muito mais do que todos os outros, porque é isso que as organizações precisam, de fato. E bastante importante, inclusive, lembrar que a área de recursos humanos também deve ser protagonista nesse momento, né? Quem mais dentro da organização pode ser aquela que vai acolher os líderes nesse momento? Então, aproveitar hoje, que é dia da área de RH, né? E lembrar que a área de recursos humanos tem que ter esse protagonismo, tem que estar à disposição, tem que estar percebendo o que está acontecendo, não só com o pessoal lá embaixo, mas também com a liderança, porque se a liderança estiver bem cuidada, se a liderança estiver disposta a fazer o que tem que fazer, eles vão conseguir cuidar bem dos seus
funcionários. Então, aqui eu deixo agora um recadinho para o pessoal do RH, para também estar atento desse novo normal, porque o RH tem que ser protagonista e líder das organizações nesse momento. Gente, a gente já está estourando o nosso tempinho aqui. Recebemos aqui, o pessoal gostou bastante da nossa conversa. E se a gente não conseguiu responder alguma pergunta, fiquem tranquilos que a gente vai mandar aí depois para vocês algum texto no e-mail de vocês, de quem perguntou, alguma publicação que a gente faça também nas nossas redes sociais, os nossos artigos que estão saindo e até vídeos que a gente está pretendendo colocar aí no nosso LinkedIn com esses temas que são importantes para esse momento. Queria lembrar que a Mazars está se pondo à disposição da comunidade empresarial através do canal responde.covid19@mazars.com.br, onde você pode enviar suas dúvidas de questões contábeis, tributárias, para qualquer uma das nossas áreas de conhecimento que temos na nossa empresa. Fiquem à vontade e, inclusive, esses assuntos de RH, eu e os meus colegas painelistas aqui, nós nos colocamos à disposição para vocês, para a gente responder dúvidas que, eventualmente, a gente não tenha conseguido sanar aí nessa 1 hora. Muito obrigada Maristela, obrigada, doutor Alberto, obrigada, doutora Mariana, Gabriel, foi muito rico, foi excelente esse nosso bate-papo, já estava gostosa as nossas interações nos bastidores, né? E aqui foi excelente. E queria agradecer muito a interação de todos vocês que mandaram as suas perguntas. A gente foi colocando elas aqui, inclusive, no meio das nossas respostas e das nossas provocações. Muito obrigado, espero vocês na próxima. Daqui a pouquinho tem um assunto, inclusive, sobre avaliações de ativos. Quem puder, esteja no próximo webinar conosco e acompanhem o Fórum Mazars. E mandem também sugestões se vocês tiverem outros assuntos que vocês queiram que sejam tratados. Muito obrigada. Obrigada de novo, meus amigos. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau, tchau.